Aqui eu tenho marca-texto aqui, Olá, me chamo Pedro Henrique de Souza, sou aluno da graduação do curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí e o título da minha pesquisa é O Niilismo em Heidegger, o fim da metafísica. Eu fui orientado pelo professor Dr. Davidson Rodrigues Lima, professor da graduação de Filosofia e subcoordenador também do curso de Filosofia. Bem, a minha introdução aqui eu quero deixar claro algumas coisas, porque inicialmente a minha pesquisa tinha como foco trabalhar com filosofia da educação e mais específico ainda no que tange a análise de materiais para uso dentro de sala de aula. Então a primeira parte do meu projeto e o que deu base a ele foi a ideia de se tentar observar em uma série de televisão a relação entre a teoria de um dos autores aqui estudado e o que a série apresentava. Contudo, dado a situação de pandemia e conversas também com o orientador, foi resolvido que seria melhor aprofundar a pesquisa no que tange ao entendimento do filósofo alemão Heidegger daquilo que ele entende sobre niilismo. Então, a primeira parte do trabalho, como eu havia mencionado, teve esse foco, mas isso foi o eixo motriz, mas o que foi realmente pesquisado era as raízes do niilismo. Então a gente viu as raízes históricas, a crítica de Nietzsche ao platonismo e a religião e no que isso implica para o niilismo. Aí agora o foco da pesquisa, nesse segundo momento, é a relação entre Heidegger e Nietzsche no que tange ao niilismo e, mais específico ainda, no que tange ao niilismo como o fim da metafísica. Revisão de literatura. A nossa pesquisa ela está situada em termos históricos na filosofia contemporânea. Heidegger e Nietzsche são dois autores contemporâneos ali um pouco próximos e, como também já mencionei, tratando especificamente dessa teoria do niilismo. A primeira parte da pesquisa teve como base teórica o Galcoia Júnior e o Müller-Lauter para embasar essa parte mais histórica. E agora nós recorremos ao Heidegger e o Nietzsche. O Heidegger no que tange a obra Nietzsche, parte 2, e a obra de Nietzsche, a Genealogia da Moral. A nossa metodologia foi bibliográfica, em boa parte dela. Nós recorremos a livros, textos e artigos que pudessem elucidar o niilismo. E também tivemos discussões com o orientador para refinar algum conceito, alguma ideia que tinha ficado em dúvida. Pois bem, o resultado da pesquisa. Eu dividi aqui os resultados em 3 partes, que é a primeira parte no que tange ao niilismo e a história, a segunda parte tem a ver com o niilismo e a desvalorização dos valores supremos e, por fim, o niilismo e a superpotenciação do homem. Pois bem, nessa primeira parte sobre o niilismo e história, eu pontuei esses tópicos aqui que resumem bem o que foi analisado aqui. O primeiro tópico é com relação à morte de Deus, que para Nietzsche não é
simplesmente um ataque feroz à religião, mas é uma constatação daquilo que Deus apresentava naquele período. Até um determinado momento, Deus, como uma figura moral, ele tinha uma certa importância para as pessoas, só que chegou em um determinado ponto que Deus perdeu o total sentido para essas mesmas pessoas. E o niilismo também não é uma mera formulação doutrinal, não é um postulado que Nietzsche faz tentando mostrar que aquilo que ele está colocando é um ensinamento, mas como eu disse, é uma constatação daquilo que ele observava. E como consequência de tudo isso, já que Deus não faz mais sentido para o homem perde o seu sentido, o seu valor. O que em um primeiro momento gera um homem, de certa forma, fragilizado por ter sua base retirada, sua base que lhe dava sentido. Resultados parte 2, o niilismo como fim da metafísica e desvaloração dos valores supremos. Aqui eu acredito que seja a parte principal no que tange essa relação entre Nietzsche e Heidegger. A visão de Nietzsche sobre o cristianismo. Aqui eu pontuei mais esses 3 tópicos para mostrar como é que há esse esquecimento na verdade, esquecimento não. Esse fim da metafísica. Inicialmente, Nietzsche tinha a percepção de que o cristianismo ele só servia para fortificar a filosofia platônica e sustentar esse sistema de pensamento. E a interpretação de Heidegger é que Deus é um termo para designar o mundo sensível de maneira geral. Então aqui basicamente a gente vê uma relação entre um e outro, porque enquanto Nietzsche concebia o cristianismo como essa popularização do platonismo pelas ideias que o cristianismo possuía, aqui Heidegger ele já tenta resumir tudo colocando na ideia de que Deus é todo esse sistema que representa tudo isso e que dava valor ao homem. Só que chega em um determinado momento em que isso se perde, o que leva o homem a perder seu fundamento e seu sentido quanto às coisas que ele vivia, as coisas que ele enfrentava. Então, com esse fim da metafísica, houve essa perda de valores. E a parte 3 aqui, após a perda de sentido, o homem precisa de algo que seja colocado no lugar para sua ressignificação. Então, o que seria isso? É o que ele chama de vontade de potência. É a capacidade do homem de se superar, a capacidade que ele tem de tentar ir além dele mesmo, no intuito de alcançar aquilo que ele havia perdido, talvez no que se refere à perda que Deus tinha dado a ele. Toda a questão de sentido, de significado e de estrutura que o sustentava. Então, como conclusão, a relação entre Heidegger e Nietzsche foi abordada mostrando como o niilismo perpassa esses dois autores. O Nietzsche como esse autor primeiro que coloca essa constatação do niilismo e como Heidegger interpreta como esse fim à metafísica. E também, por mais que seja uma apresentação breve, na pesquisa no âmbito teórico houve um certo aprofundamento também dos conceitos, que eram um dos objetivos que nós
queríamos aqui. Obrigado pela atenção e é isso.